Olá, gente. Então, vamos resolver algumas questões. Mas antes de resolver algumas questões, vamos fazer uma pequena revisão. Então, nós temos 3 regras para produtos notáveis. Então, eu tenho uma situação. Primeira situação, o quadrado da soma de 2 termos. Então, toda vez que eu tiver o quadrado da soma de 2 termos, eu vou usar essa regrinha básica. Então, é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vejamos aqui, x mais y ao quadrado, é só eu fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Situação número 2. Nós vamos ter o quadrado da diferença de 2 termos. Então, observa aqui, quadrado da diferença de 2 termos. Então, toda vez que eu tiver uma situação desse tipo, qual é a regrinha que eu vou usar? É igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, vejamos. O quadrado da diferença de 2 termos simplesmente assim, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, observe que a diferença do quadrado da soma e o quadrado da diferença é simplesmente esse sinal aqui, que na soma aqui é positivo, esse primeiro sinal é positivo, e o quadrado da diferença, esse sinal é negativo, o resto é tudo a mesma coisa. Então, o terceiro caso, nós temos o produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, quando eu tiver essa situação aqui, vou repetir, o produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, eu vou usar essa regrinha básica. É igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, observe o seguinte, olha, se eu tenho aqui x mais y vezes x menos y. Então, muito simples. É só eu pegar, o primeiro termo, que ia elevar ao quadrado, menos o segundo termo, ia elevar ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos agora resolver algumas questões para fixar melhor. Vamos pegar essa questão aqui. Vamos primeiro começar resolvendo o quadrado da soma de 2 termos. Então, eu tenho aqui x elevado à quarta potência mais 3y ao quadrado. Bem, eu tenho aqui meu primeiro termo, aqui é meu primeiro termo, e aqui é meu segundo termo. Pronto, é só eu fazer o seguinte, o quadrado do primeiro, então, vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Mais 2 vezes, esse 2 é da regra, sempre vai ter ele. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Então, vou pegar meu primeiro termo, colocar aqui, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo. Então, eu vou pegar meu segundo termo e elevar ao quadrado. Então, resolvendo. X, aqui eu faço 4 vezes 2, 8, mais, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6, x, 4y, não é isso? Se eu tenho 2x, 4 vezes 3y, vai ficar 6x, 4y, mais, aqui, da propriedade da potência, eu tenho 3 ao quadrado, 9y ao quadrado. Bem simples. Vamos para um segundo exemplo. Então, eu tenho aqui, vamos lá, x ao quadrado mais 0,5y elevado ao quadrado. Bem, então, eu tenho aqui o quadrado da soma de 2 termos. Então, qual é a regrinha básica? Então, eu tenho aqui o meu primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. Então, vou pegar o quadrado do primeiro, então, vou pegar x ao quadrado e elevar ao quadrado. Mais 2 vezes,
Então, esses dois sempre vai ter 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vou pegar meu segundo termo e elevar ao quadrado. Simples assim. Pronto, agora é só resolver. Da propriedade de potência, nós temos x a quarta, né? 2 vezes 2, 4, mais, vou multiplicar aqui, né? 2 vezes 0,5. Então, lembrando, que se você tem 2 vezes 0,5, você multiplica normalmente, né? 2 vezes 5, 10, e conta uma casa. Se eu tenho uma casa aqui, vou contar uma casa. Então, 2 vezes 0,5 vai ser 1. 1, eu vou colocar aqui, ó. Você sabe que não é necessário colocar 1, mas vou colocar somente para vocês verem que o resultado de 2 vezes 0,5 é 1. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado y, mais 0,5y ao quadrado. Então, vou pegar o 0,5, vou multiplicar por ele mesmo. Então, 5 vezes 5, 25. E vou contar 2 casas. Então, contando 2 casas, vai me dar 0,25. Então, 0,25 y ao quadrado. É isso? Bem, vamos agora para um exemplo do quadrado da diferença de 2 termos. Então, lembrando que se você tem a diferença entre a soma de 2 termos e a diferença dos 2 termos, é só o sinal. No primeiro caso, você tem o seguinte: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E quando aqui for negativo, ou seja, quando for o quadrado da diferença, a única diferença é que aqui o sinal será negativo. O resto é a mesma coisa. Então, só muda isso aqui. Então, quando for a soma, aqui é positivo. Quando for a diferença, aqui vai ser negativo. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui como exemplo a ao quadrado menos 2y ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui. Então, vamos separar aqui. Aqui eu tenho meu primeiro termo e aqui eu tenho o segundo termo. É isso? Então, aqui, ó, primeiro e segundo termo. Então, eu tenho aqui o quadrado da diferença. Então, eu vou usar a regrinha básica. O quadrado do primeiro, então, vou pegar esse primeiro termo e vou elevar ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vou pegar meu primeiro termo e vou pegar meu segundo termo. Né? Então, o produto do primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Então, vou pegar meu segundo termo, que é 2y ao quadrado, e elevar ao quadrado. Então, repetindo, qual é a regrinha básica? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo aqui, da propriedade de potência, nós temos 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 2, 4, ao quadrado, y ao quadrado. Mais, aqui nós temos 2 ao quadrado, 4, y, 2 vezes 2, 4. E aqui nós temos a nossa resposta. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho aqui 3x ao quadrado menos meio elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos. Então, qual é a regrinha básica? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu vou ter o meu primeiro termo e aqui eu vou ter meu segundo termo. Então, vamos lá. Então, o quadrado do primeiro, vou pegar 3x ao quadrado, meu primeiro termo, e elevar ao quadrado. Menos, que é da regra, 2 vezes, esse 2 sempre vai aparecer. Então, menos 2 vezes o primeiro, meu primeiro termo, é 3x ao quadrado. Pelo segundo termo, quem é meu segundo termo? 1 meio. Mais
o quadrado do segundo. Então, eu vou pegar o meu segundo termo, que é meio, e elevar ao quadrado. Bem, continuando. Então, da regrinha de potência, né? Esse 2 vem pra cá e vem pra cá. Então, fica 3 ao quadrado, 9, x, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 3, 6. 6, então, na realidade, aqui eu tenho o seguinte, olha. 2 vezes 3 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Dividido por 2, 3. Ou, se vocês quisessem, era só fazer isso, ó. Esse simplifica com esse, sobra o quê? 3 vezes 1, 3. X ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui nós temos a nossa resposta. Bem, e por último, vamos pegar um exemplo do terceiro caso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 5x mais 1 vezes 5x menos 1. Então, eu tenho aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Qual é a regrinha básica? É só eu pegar o primeiro termo e o segundo termo e elevar ao quadrado, né? Então, vamos lá. Primeiro termo, 5x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Resolvendo aqui, nós temos 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Super simples. Vamos mais um exemplo. Eu tenho aqui 1,2 menos ABC, que multiplica 1,2 mais ABC. Então, nós temos aqui, né, o produto da soma da diferença, da soma pela diferença de dois termos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, usar a regra básica. Qual é a regra básica? Vou pegar meu primeiro termo, elevar ao quadrado, menos o segundo termo, elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui 1,2, que é meu primeiro termo, elevar ao quadrado, menos o segundo termo é ABC. Então, vou pegar ABC e elevar ao quadrado. Bem, resolvendo aqui, 1,2 ao quadrado. Então, eu multiplico normalmente 1,2 vezes 1,2, né? Multiplico normalmente. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 12. E aqui eu vou contar as casas. 1,44 menos ABC ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. E aqui terminamos os nossos cálculos.